Vídeo de hoje sobre um assunto sério, muito delicado, as investigações em torno do Lucas Paquetá. Sem muitas delongas, sem muitos rodeios. É um assunto grave, muito preocupante. Esse vídeo não vai trazer qualquer condenação prévia, porque esse não é o meu papel, esse não é o papel de qualquer pessoa com o mínimo de responsabilidade, de bom senso. O que nos resta aqui é trazer os fatos que já vieram à tona, as suspeitas, as investigações, o que os órgãos competentes têm a dizer nesse momento, trazer a palavra do jogador, a sua defesa, algo que ainda não aconteceu, né? Estamos aguardando uma manifestação do Paquetá, passadas quase 24 horas aí da divulgação dessas suspeitas lá na Inglaterra, e fazer as nossas projeções aqui. Mas, repito, sempre com o máximo de responsabilidade que a gente deve ter num assunto tão delicado. Deixa o like no vídeo aí, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, vem com a gente, rumo a 130 mil inscritos neste canal, tô contando com isso. Palpites, hein? Brasileirão, amanhã de manhã, Maracanã lotado, Vasco e Atlético Mineiro, meu palpite, empate para esse jogo de amanhã. Você tem todos os jogos da rodada para conferir as cotações no Aposta Ganha, o link tá na descrição, na verdade o link tá no topo dos comentários, é a força do hábito. O link está no topo dos comentários para você se cadastrar, ver as cotações dos jogos da rodada e se divertir. Com responsabilidade sempre, tá bom? Só clicar no link que a gente deixa lá no topo dos comentários. Fica lá no primeiro comentário. Ajuda a gente. Se cadastrar é muito importante para esse canal continuar aqui, tá bom? Gente, primeira coisa, né? O que eu gosto de dividir muito com a galera aqui são as minhas impressões iniciais quando eu tomo conhecimento de algum tema, de algum assunto. Principalmente os assuntos mais delicados, preocupantes. Então, minha primeira sensação, puta merda, aí você solta aquele palavrão assim, você exclama que ela não acredito. É um jogador de 26 anos, com um enorme potencial, um enorme futuro, um processo de consolidação na seleção brasileira, ele é uma realidade na seleção, o cara que do ciclo passado de eliminatória se entendeu muito bem com o Neymar, encaixou muito bem no time, foi um dos grandes achados do Tite, naquela campanha praticamente perfeita do Brasil na eliminatória. Um cara que, num clube de porte médio da Inglaterra, como o West Ham, fez muita coisa, ganhou uma competição continental, se destacou a ponto de chegar ao Manchester City, porque ele estava chegando ao Manchester City. A situação só parou, só travou, porque justamente nos momentos finais aí desses trâmites, né, muito perto da assinatura, vem essa bomba. O Paquetá passa a ser investigado pela FA, pelo órgão do futebol, o órgão principal do futebol inglês, por um suposto envolvimento num esquema de apostas. E aí eu vou, para quem não está exatamente por dentro do que está acontecendo, eu vou explicar para você o que houve, né? Da onde surgiu o sinal amarelo, onde que a luzinha das autoridades lá na Inglaterra, onde que elas começaram a piscar. A investigação ela teve origem num movimento que eles consideraram incomum de apostas casadas, realizadas no mesmo dia. Então, essas apostas casadas, e eram muitas, sim, era num volume atípico, elas iam todas na mesma direção. Elas davam a possibilidade de retorno para esses apostadores caso, no mesmo dia, o Paquetá e o Luiz Henrique, do Betis, tomassem cartões amarelos. Então isso já chamou a atenção das casas. Caramba, por que tem tanta gente apostando nisso? Cartão amarelo para o Paquetá e cartão amarelo para o Luiz Henrique no mesmo dia. Esses jogos foram no dia 12 de março. Um pelo Campeonato Inglês, obviamente, e um pela Premier League. Nos dois jogos, eles tomaram os amarelos. O Luiz Henrique foi amarelado e o Paquetá foi amarelado. Ou seja, as apostas foram bem sucedidas. Aí, a empresa de apostas, que eu sempre digo aqui, essas casas, até que se prove qualquer coisa ao contrário do que está sendo mostrado, divulgado, essas casas estão sendo lesadas por máfias. Vamos ver se este é mais um caso, mas eu estou me baseando em outros que já têm investigações muito mais avançadas, de máfias que se formam para lesar as casas. Porque quando você tem grupos de apostadores que combinam, não estou dizendo que é o caso do Paquetá e do Luiz Henrique, porque é uma investigação preliminar,
Mas já existiram outros casos em que grupos de apostadores combinaram com jogadores determinados acontecimentos em campo e já fizeram as apostas tendo a certeza prévia de que esses acontecimentos ocorreriam. Então isso é lesar a casa de aposta. Porque a casa de aposta, qual é a brincadeira? Você está correndo um risco. Você coloca um dinheiro e você não tem a certeza de que aquilo vai acontecer. Então é um entretenimento, porque você passa a torcer por aquilo. Então por isso que a gente sempre entra nesse aspecto ali da diversão. Claro que é uma possibilidade de lucro, né? Tanto a casa visa o lucro, quanto o apostador visa ter um lucro com a aposta. Então, é um jogo nesse sentido, né? É divertido, é entretenimento, que você passa ali a ter uma motivação até a mais para acompanhar o jogo, para vibrar com o lance específico, sei lá, com o número de escanteios, número de faltas, as inúmeras possibilidades que você tem, que as casas te oferecem, e os resultados em si, né? Só que aí, quando você tem determinados grupos fabricando, deixa de ser um jogo, passa a ser um jogo armado. Passa a ser um jogo armado por partes que querem lesar quem está promovendo, né, aquele jogo de apostas, que é a casa. Então, tudo que está aí sinaliza no sentido de gente querendo lesar as casas, querendo botar muito dinheiro no bolso e tirar dinheiro da casa de aposta. Você tirar dinheiro da casa de aposta honestamente, apostando num resultado que depois se confirme, sem que você tenha qualquer interferência nisso, é do jogo. Agora, você querer fabricar aquilo, mal comparando, ou até bem comparando, é como uma pessoa que recebe informações privilegiadas sobre uma determinada empresa, e aí ela compra ou vende ações na bolsa dessa empresa baseado nas informações que ele recebeu antes, que ninguém mais tinha, que não eram informações públicas, eram informações privilegiadas, que alguém, graças a um posto de comando, um posto importante, conseguiu saber antes de todo mundo. Ou até mesmo gente da própria empresa. Tem caso recente de empresa que teve rombo, que está sendo investigado até agora, que tem suspeita de que os diretores, sabendo do rombo, se livraram das ações antes. Isso é crime contra o sistema financeiro. Tem mais ou menos uma lógica parecida com os tais crimes que estão sendo apurados de algumas quadrilhas contra casas de aposta, tá? Queria fazer esse registro que eu considero importante. Bom, e aí, era um volume incomum de apostas nesse cenário, do Paquetá e do Luiz Henrique tomarem amarelo no mesmo dia. As apostas foram feitas em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, concentradas numa mesma cidade, bem distante da Europa. Isso chamou a atenção, não por ser distante da Europa, mas você tem muitas apostas indo no mesmo cenário, que é um cenário bem específico, vindas de um mesmo lugar, de uma mesma cidade. E outra coisa que chamou a atenção, nesse dia onde esse volume elevado de apostas nos amarelos do Paquetá e do Luiz Henrique foi feito, foram criadas várias novas contas no site dessa plataforma, dessa empresa de apostas, que seria a empresa lesada por esse possível golpe. E aí, então, vamos lá. Você tem, chama atenção, uma porrada de aposta do cartão amarelo do Luiz Henrique, do cartão amarelo do Paquetá. Essas apostas são feitas de uma mesma cidade, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Essas apostas, segundo a apuração, tá? Segundo o que saiu na Inglaterra, essas apostas são feitas por contas criadas naquele mesmo dia e todas elas pelo valor máximo permitido. Quando você aposta o valor máximo permitido da plataforma, ou você tem muito dinheiro, tem uma condição muito privilegiada a ponto de poder se divertir livremente sem tantos danos à tua vida financeira, né? Ganhar, ganhou, perder, perdeu, eu sou multimilionário, sou riquíssimo, eu vou botar o valor máximo mesmo, beleza. Ou você gosta muito de correr o risco, ou pode ser que você tenha muita certeza de que aquilo vai acontecer e você vai acontecer, pode botar aí certo. E aí essa certeza é baseada no quê? É baseada no seu profundo conhecimento esportivo? É baseada em dados matemáticos que você desenvolveu, em estatísticas, em projeções? Até aí é do jogo.
ou é baseada na fabricação de um resultado, porque você combinou com um determinado jogador de um time ou de 2 times para aquilo acontecer? É nisso que a investigação vai se debruçar. É aí que é o X da questão. Bom, o Paquetá até agora não se pronunciou e, pelo visto, não vai se pronunciar publicamente antes de prestar qualquer esclarecimento às autoridades. Ele vai na próxima segunda-feira lá na sede da FA, na Inglaterra, para dar a versão dele sobre o episódio. O jogador do Betis, o Luiz Henrique, também, até onde vi, não fez qualquer manifestação pública sobre o caso e nem os clubes. Também não vi, até o momento da gravação desse vídeo, nada a respeito. É de se lamentar muito. É de se lamentar demais. O Paquetá, ele é do Rio de Janeiro, ele tem familiares em Duque de Caxias, enfim. Então, precisa ver até que ponto essas pessoas são mesmo ligadas ao Paquetá, se são familiares do Paquetá. O jogador, ele, na Inglaterra, ele é proibido de apostar em qualquer competição, não só da Inglaterra, como do mundo. E se alguma pessoa do seu círculo mais próximo fizer esse tipo de aposta, expõe esse jogador a, no mínimo, a suspeita de alguma participação, né? Porque a aposta foi feita num jogo dele, num lance envolvendo ele, e o lance aconteceu. O cartão amarelo ele tomou, ele vai perseguindo o jogador e dá um carrinho fortíssimo por trás no meio campo e toma o cartão amarelo. Me dei ao trabalho de ver o lance, ao cuidado de ver o lance. Falei, nossa, é um lance forte. Eu não vou fazer qualquer acusação aqui prévia, mas também não vou fazer qualquer absolvição prévia, porque muitas pessoas ficam nesse dilema de entendimento, né? Gente, como é que eu vou conceber que um cara que joga na Premier League, na seleção brasileira, se coloca numa situação como essa? Seria absurdo demais acreditar. Gente, eu não acho nada mais absurdo. Eu não acredito, eu não duvido de mais nada. Eu acredito em qualquer coisa, assim, qualquer hipótese que se você que soe muito disfuncional, assim, muito. Eu tô acreditando. Eu tô acreditando na possibilidade dela acontecer. Eu acho tudo factível. Porque, assim, existem os mais variados interesses para as pessoas cometerem os erros que cometem na vida, né? E não estou dizendo que o Paquetá cometeu, porque isso não está comprovado ainda. Mas é uma suspeita, convenhamos, é uma suspeita forte. As explicações do Paquetá elas serão muito importantes, porque a sensação que fica num primeiro momento é que pode ter acontecido o que a gente não gostaria que tivesse acontecido. Pode. O que isso implicaria para a carreira do Paquetá? Ele acho que não seria banido do esporte. Vamos imaginar que o Paquetá tinha algum envolvimento. Tem jogador na Premier League hoje afastado, pronto para voltar daqui a 4, 5, 6 meses quando terminar a punição, que o clube não rescindiu o contrato. E pode acontecer com o Paquetá. Pode acontecer o pior cenário também, ele perder a transferência para o City, ele talvez perder até o contrato com o West Ham, ter um grande prejuízo na carreira, não voltar mais à seleção, isso desde que ele seja considerado culpado, desde que seja comprovado algum envolvimento dele nisso tudo. Pode acontecer de tudo. O certo é que ele já ficou fora dessa convocação da seleção brasileira e o Diniz ontem foi muito transparente, falou sim, ele estava na lista e foi retirado por isso, porque a gente entende que ele precisa dar a explicação dele nesse momento, ele precisa esclarecer as autoridades, preparar a sua defesa. Foi ontem, sim. O caso foi revelado 1 hora antes do anúncio da convocação. Não faria o menor sentido ter o Paquetá normalmente convocado como se nada tivesse acontecendo. Óbvio que não, ele precisa se explicar, né? É um caso que tem envolvimento direto com a profissão dele. Eu sei que tem outras questões de vida pessoal que são delicadas e que são graves e que eu acho que precisam ser avaliadas no caso a caso. Eu sei disso. Tem muita gente falando da questão do Antony, eu compreendo, só que eu acho que o caso do Paquetá, ele é, do ponto de vista do convívio social, ele é bem menos grave do que o suposta condenação, participação do Antony nas questões da vida pessoal dele, né? Porque, não sei, acho que o caso não foi a julgamento, ainda não chegou nas instâncias finais, enfim, é uma coisa que tem uma acusação que é muito séria, uma das mais sérias que pode recair sobre uma pessoa, e o Antony precisa se defender. Mas ele vai exercendo as atividades dele enquanto as atividades dele são de uma outra esfera, né? E ele vai cumprindo o seu trabalho enquanto se defende
na vida pessoal. A questão que envolve o Paquetá, por mais que seja menos grave, uma suspeita menos grave do que a suspeita que recai sobre o Antony, a questão é que ela é diretamente ligada à profissão do Paquetá. Então você exercer essa profissão nesse momento, enquanto você tenta tirar da frente uma acusação como essa, eu compreendo a decisão do Diniz, assim, totalmente. E compreendo também as manifestações de quem gostaria que com o Antony fosse feita a mesma coisa. Eu acho que tem a diferença nisso apenas. Apesar de mesmo reforçando e repetindo isso, alguns vão querer desvirtuar para outro lado, o que, ok, o formador de opinião está sujeito a isso. A suspeita que recai sobre o Antony, para mim, na minha visão de enxergar a vida em sociedade, é mais grave do que a suspeita que recai sobre o Paquetá. Mas a suspeita que recai sobre o Paquetá está muito mais diretamente ligada à profissão dele do que a questão que envolve o Antony, que é da vida pessoal, é uma questão que pode ir para a esfera criminal e ter outro tipo de implicação. Só acho que essa separação deve ser feita nesse momento. Acho que o Diniz conduziu de uma forma aceitável esse processo, né, na coletiva de ontem e nas decisões que tomou para a convocação. Enfim, eu lamento muito, mas assim, muito, que caras com o talento, a carreira, o tamanho que o Paquetá alcançou se envolvam ou tenham os seus nomes citados, pelo menos. Só a citação já acho que é muito problemática em um episódio como esse. Tomara que ele mostre ao mundo que é inocente nessa história, que não tem qualquer tipo de envolvimento. Agora, se for o contrário disso, que ele receba uma dura punição. Porque seja o Paquetá, seja qualquer pessoa que fraudar esse esporte, qualquer pessoa que brincar com a paixão das pessoas e brincar com algo que, além de ser a minha paixão também, é o meu ganha-pão, eu acho que precisa ser duramente castigada, dentro, obviamente, dos parâmetros legais, né? Não vamos pegar o cara, botar em praça pública como um Judas e malhar o cara, não é isso. Mas a maior punição possível que a lei permitir a esse tipo de caso, quando a culpa é comprovada, eu acho que tem que ser aplicada. A mais dura possível. Tomara que não seja o caso do Paquetá, que ele seja inocente nessa história. Estou torcendo por isso. O que você pensa sobre esse assunto? Peço que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Ótimo fim de semana. Like se você ficou até o fim. Juízo. Tchau, tchau.